Olá, família! Saudação de paz a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que de forma virtual, para tratar sobre um assunto muito importante. E eu tenho certeza que você veio aqui para ouvir sobre isso. E antes de tudo, eu quero parabenizar você por essa iniciativa, aprender elementos importantes, extraindo da palavra de Deus o máximo para destravarmos aí áreas importantíssimas áreas da nossa vida. Então, parabéns para você que está aqui hoje com a gente dentro dessa imersão, ok? Antes de tudo, deixa eu me apresentar, já que você não vai conseguir me ver, deixa eu me apresentar. A trava espiritual, como identificar, como tratar, destravar com o pastor Rodrigo Machado. Bom, quem é o pastor Rodrigo Machado? Eu sou pastor da Igreja Verdade que Liberta, em Piedade, aqui no Rio de Janeiro. Estou no Evangelho há mais de 20 anos, sou casado com a Maciela Machado há 17 anos e temos três lindos filhos, Miguel, Esther e Enzo. Sou formado em teologia pela Facetem, com especialização em cultura judaica. Em 2021, tivemos o prazer de estar lançando o CEMIT, um seminário teológico que tem abençoado vidas, ok? Na minha área profissional, eu tenho atuado como topógrafo há 11 anos e possuo a formação técnica em agrimensura. Estou nessa área de topografia há mais de 17 anos, certo? Então aqui é um pouco do pastor Rodrigo Machado, para você que está chegando aí, para você que está nessa imersão de como destravar. E aí hoje nós vamos tocar em alguns pontos importantes sobre essa trava espiritual, como identificar, tratar e destravar. Antes de tudo, eu queria conversar com vocês com a seguinte pergunta: o que é uma trava espiritual? A primeira questão que nós precisamos entender antes de identificar, antes de tratar, antes de qualquer uma dessas alternativas, nós precisamos entender o que seria uma trava espiritual, ok? Então a gente pode dar aqui um segmento dentro do nosso entendimento que uma trava espiritual ela pode ser entendida como qualquer barreira ou obstáculo que impede uma pessoa de se conectar plenamente com Deus e crescer espiritualmente, desenvolver. Então, isso aqui é o pontapé inicial para a gente identificar o que seria uma trava espiritual. A gente tentar, de certa forma, definir, entender o que seria uma trava espiritual. Veja bem, eu vou colocar para vocês aqui uma imagem onde a gente define o que seria uma trava espiritual e logo nós temos uma figura abaixo. Veja bem, consegue visualizar essa pessoa? Olha quantas coisas estão saindo aqui, né? Embaraçado e tal. Isso aqui significa o quê? Uma trava. A pessoa fica confusa, né? Conflitos internos. Então, assim, primeiro a gente precisa entender o que é uma trava espiritual para depois tentar tratar. Então, segue aqui o nosso comentário. Uma trava espiritual pode ser entendida como qualquer barreira ou obstáculo que impede uma pessoa de se conectar plenamente com Deus e de crescer espiritualmente. Eu sublinhei aqui essas palavras porque elas são importantíssimas para que a gente possa entender sobre essa questão da trava espiritual. Então, a trava espiritual ela pode ser entendida como qualquer obstáculo, qualquer barreira, qualquer situação que impeça a pessoa de se conectar plenamente dentro de uma totalidade com Deus e de crescer espiritualmente. Aí nós temos aqui algumas opções. Essas travas podem ser internas, como, por exemplo, medos, dúvidas, ressentimentos ou falta de fé. E também pode ser externas, como influências negativas, ambientes tóxicos ou a falta de apoio. Certo, pessoal? Eu queria muito estar participando dessa aula aqui ao vivo com vocês, porque a gente já poderia estar aqui batendo um papo que eu tenho certeza que seria maravilhoso estar conversando com vocês. Mas já que eu estou fazendo uma gravação, então eu vou seguir
e a gente vai comentando sobre os pontos que nós separamos aqui. Eu separei aqui alguns exemplos de travas espirituais e eu quero falar com vocês sobre elas, tá? Primeiro, exemplo de uma trava espiritual: medo e insegurança. Medo e insegurança. Sentimentos de medo e insegurança podem impedir uma pessoa de se entregar totalmente à fé e ao chamado de Deus. É verdade ou não é? Eu sei que a gente não está ao vivo aqui para bater um papo, mas fala para você mesmo. Quantas vezes você não travou por causa do medo, por causa da insegurança? E por conta desse sentimento de medo, você ficou impedido, você ficou impedida de prosseguir, de avançar no seu chamado. Então, assim, sentimento natural faz parte, o medo, mas o medo que prejudica é o medo que te paralisa. Então, você precisa entender que esse sentimento não pode dominar você. E aí, se você tem medo, se você tem insegurança, então a gente já está começando a identificar o que pode ser uma trava espiritual na sua vida, ok? Outro ponto, outro exemplo de trava espiritual: dúvidas, ceticismo. As dúvidas, os questionamentos constantes sobre a fé e a existência de Deus podem criar barreiras mentais que dificultam o crescimento espiritual. Então, guarda isso aqui no seu coração. Tudo que você coloca dúvida traz consigo uma barreira, e essas barreiras são mentais e elas dificultam o crescimento espiritual. Você pode perceber que muitas pessoas que não avançam são pessoas que certamente, em dado momento da sua caminhada, duvidaram de alguma coisa. Ou duvidaram do chamado, ou duvidaram da sua capacidade, certo? Duvidaram de alguma coisa. E aí foram impedidas de prosseguir. Outro ponto interessantíssimo. Alguns exemplos que nós temos aqui como travas. Terceiro ponto, influências negativas. Você que está aí, papel e caneta na mão, anota aquilo que você acha importante para você. Influências negativas, pessoas ou ambiente que promovem valores contrários aos princípios cristãos podem desviar alguém do caminho espiritual, certo? Tipos de influências negativas, pessoas ou ambientes que promovem valores contrários àquilo que você prega, valores contrários àquilo que você acredita. Talvez o motivo de muitas pessoas não estarem avançando é porque elas participam ou são influenciadas negativamente por pessoas ou ambientes que promovem valores contrários àquilo que ela acredita. Você tem noção do que é isso? Isso aqui é complicado demais. Tem muita gente que era para estar avançando, não está por quê? Porque está participando, está dentro de ambientes que promovem valores contrários à sua fé. Quarto ponto aqui, ó, que nós temos é a falta de disciplina espiritual. A ausência de práticas espirituais regulares. Pastor, o que seria isso? Oração, leitura da palavra, adoração. Isso pode enfraquecer a conexão com Deus. Quando você falta um culto, quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a palavra, isso enfraquece a sua conexão. Isso é fato comprovado. Você está indo bem, você está orando, você está lendo. Quando você deixa de fazer, parece que você vai se enfraquecendo. Parece não, você vai se enfraquecendo. E aí, como nós estamos lendo aqui, a ausência dessas práticas espirituais regulares, como a oração, leitura e adoração, enfraquece a sua conexão com Deus, certo? Outro ponto que nós temos aqui importantíssimo: ressentimentos e mágoas. Guardar ressentimentos e mágoas pode impedir o perdão e a reconciliação, que são essenciais para a saúde espiritual. Pessoas que não avançam, pessoas que não destravam, pessoas que vivem travadas porque estão guardando ressentimentos e mágoas. Não tem como avançar sem liberar perdão. Precisa liberar perdão, precisa
se desfazer dos ressentimentos, ok? Precisa deixar de lado tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que te impede de avançar, de destravar na vida. Nós temos aqui um versículo bíblico que o apóstolo, perdão, nós temos aqui um versículo bíblico que encontramos na carta aos Hebreus, e muitos associam ao apóstolo Paulo, outros também são citados como possíveis autores, mas a autoria da carta aos Hebreus é uma autoria incerta. Mas por ouvir algumas pessoas que acreditam ser Paulo, eu já comecei dizendo o apóstolo. Mas olha só, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, diz isso aqui, ó. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha que texto maravilhoso. Eu poderia deixar esse texto aqui e dizer para você, reflita sobre esse texto, e eu tenho certeza que você encontraria nele razão para romper, para destravar. Porque tudo que você precisa fazer é seguir a recomendação. Deixamos de lado tudo o que nos atrapalha. É isso que a gente precisa. E aí, como um bom pesquisador, né, alguém que se dedica à palavra de Deus, eu quis fazer aqui com vocês uma exegese desse texto. E aí nós vamos fazer uma exegese. O que seria isso? Seria pegar alguns textos aqui no seu contexto original e introduzir para que a gente possa ter uma visão mais ampla sobre o assunto. Veja bem, olha essa expressão, atrapalha. É a expressão que nós encontramos aqui. Deixamos de lado tudo que nos atrapalha. A palavra atrapalha no original grego, veja bem, a palavra usada é okos. Okos, certo? Esse G ele quase mudo. E o O tem o som de ovo. Ogros. Ogros. Que pode ser traduzido como peso ou fardo. Esta palavra transmite a ideia de algo pesado ou volumoso que dificulta o progresso. No contexto do versículo, refere-se o quê? A qualquer coisa que nos impeça, que nos atrase na caminhada espiritual. Você consegue compreender que quando a gente pega no texto original, a gente consegue abrir um leque, ter uma amplitude sobre o que aquela palavra está querendo falar conosco? Então, no seu contexto original, a palavra atrapalha, okos, quer dizer o seguinte, peso ou fardo, está transmitindo uma ideia de algo pesado ou volumoso. Até quando você vai ficar carregando esse fardo? Deixa tudo o que te atrapalha de lado. O que é que te atrapalha? O medo, a insegurança, ressentimento? Então, isso que te atrapalha é considerado peso, algo volumoso que dificulta o teu progresso. A carta aos Hebreus, o escritor orienta a seguinte questão: deixa de lado o peso, deixa de lado o fardo, ou tudo aquilo que dificulta o teu progresso. Vai avante. A ideia é essa. Ainda temos uma outra questão aqui, por exemplo. Ele diz para que a gente possa deixar de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, e corramos. A palavra aqui, a expressão corramos, ela no seu texto original quer dizer literalmente correr. Nós temos aqui a palavra grega para corramos, que é trerro. Trerro, que significa literalmente correr. Ou seja, isso implica no movimento rápido e contínuo. E no contexto, esse versículo, o que ele descreve para a gente? Esforço e determinação necessários para completar a jornada espiritual. Você consegue entender que para deixar de lado precisa haver esforço? Para avançar, para completar a jornada, precisa haver determinação? Então aqui a palavra corramos é literalmente correr.
O que significa correr? Movimento rápido e contínuo. Isso descreve o quê? Esforço, determinação. Isso tudo é muito necessário para você completar a sua jornada espiritual. Ok, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Nós temos aqui ainda uma outra questão interessantíssima no mesmo versículo. Nós temos aqui, ó, sublinhado, tendo os olhos fitos, ou seja, firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pastor, o que quer dizer isso? Autor e consumador da nossa fé. Bom, você já ouviu falar sobre essa expressão autor? Com certeza você já ouviu falar, porque a palavra autor significa o quê? Fundador de alguma coisa, aquele que deu origem a alguma coisa. O autor do livro é o fulano. Nós estamos entendendo que o criador daquela obra é o fulano. Então, o texto está dizendo para a gente o seguinte, que nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que seja considerado um peso, tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impeça. Corra, movimento rápido e contínuo, que descreve esforço, determinação daqueles que precisam vencer nessa jornada espiritual, com os olhos firmados em Jesus, que é o autor da nossa fé. Ou seja, Jesus, ele é a origem e o fundador da fé dos crentes, da nossa fé. Ele é aquele que inicia a jornada da fé em nossos corações. E o consumador? O consumador é aquele que aperfeiçoa ou aquele que completa. Gente, eu quero mostrar para vocês aqui no seu contexto original. A palavra autor, grega, aqui é arregos, arregos. É isso mesmo, esse som forte de R, arregos, esse CH, arregos, que pode ser traduzido como iniciador ou pioneiro. Isso significa que Jesus é a origem e o fundador da fé dos crentes. É aquele que inicia a jornada da fé em nossos corações. E o consumador, diferente de estar consumado. Eu sei que para alguns aqui a palavra consumado é famosa. Tetelestai, aqui é consumador. A palavra grega para consumador é teleostes. Teleotes. Quase um tetelestai, né? Teleotes. Que é a palavra que significa aquele que completa ou aperfeiçoa. Isso posto, o que nós queremos afirmar com essa questão? Que Jesus é aquele que leva a nossa fé à perfeição e à plenitude. Ele não apenas inicia a fé em nós, mas também aperfeiçoa e completa. Não sei se você vai conseguir montar esse quebra-cabeça, mas eu estou dizendo para você que aquele que inicia é aquele que aperfeiçoa e completa. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Não sei se você está entendendo, se você vai conseguir montar esse quebra-cabeça, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, que o autor e consumador significa dizer que aquele que deu origem à nossa fé, aquele que fez surgir em nós, em nossos corações, a fé para iniciar a jornada, é o mesmo que aperfeiçoa, é o mesmo que traz a plenitude, é o mesmo que completa. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, de repente pensando, meu Deus, quando é que eu vou destravar? Quando é que eu vou fazer? Tudo que você precisa fazer é ser disciplinado, entendendo que é necessário deixar de lado tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que te paralisa, entendendo e confiando que se Jesus te chamou, iniciou uma obra contigo, ele mesmo fará com que essa obra seja aperfeiçoada, ele mesmo fará com que essa obra seja plena, certo? Até aqui, tudo bem? Agora nós vamos avançar um pouco
Porque nós aqui fizemos uma introdução do que é uma trava espiritual, usamos um versículo para nos dar base do que precisamos fazer em relação àquilo que nos impede, tá? E vamos então para a questão que vai ficar mais claro depois de tudo isso. Como identificar? Você já conseguiu identificar a trava espiritual? Como identificar? Vamos lá. Eu consigo identificar uma trava espiritual quando eu tenho um sentimento de distanciamento de Deus. Eu sinto dificuldade em oração, eu sinto dificuldade em meditar a palavra, eu sinto a falta da paz interior. Estou na presença, estou caminhando, mas não tenho paz. Repetição de padrões negativos, bloqueios emocionais, certo? Sensação de estagnação espiritual. Será que isso aqui são sintomas de alguém que está aqui me ouvindo agora? Será que isso aqui que acabei de citar é sintoma de alguém que está me ouvindo? Se for, meu filho, minha filha, você está no lugar certo. Aqui nós vamos aprender como tratar isso. Esse sentimento de distanciamento de Deus, essa dificuldade em orar, de meditar, isso aí se chama trava espiritual. E aí nós precisamos aprender o quê? Como tratar. Pastor, como tratar? Como resolver essa situação? Como tratar? Vamos lá. Tratar uma trava espiritual começa com um processo de autoconhecimento e honestidade consigo mesmo. Pronto. Reconheça quem você é. Reconheça os teus valores. Reconheça. Enquanto você não tiver um autoconhecimento, enquanto você não for honesto com você mesmo, você continua travado. Você precisa ser honesto, você precisa ser sincero, você precisa ter esse autoconhecimento. Você precisa falar mesmo, Senhor, eu sou essa pessoa aí, meu Pai, que o Senhor vê. Esse autoconhecimento, essa honestidade consigo mesmo, ela é fundamental, porque ela envolve o quê? Uma oração sincera, um arrependimento genuíno. E é exatamente o pontapé inicial para a tratativa, para como a gente vai fazer aqui para tratar aqueles que já perceberam que são travados. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente desenrola isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer, autoconhecimento, honestidade comigo mesmo. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou quando ninguém está me vendo. Eu sei quem eu sou dentro dos meus pensamentos. Eu sei. E Deus, você precisa verbalizar isso para o Senhor, tá? Você precisa verbalizar isso. Oração sincera, arrependimento genuíno e pronto. Outra questão, o perdão. Tanto para os outros quanto para si mesmo. Você precisa perdoar os outros? Sim, isso é muito importante. E perdoar a si mesmo? Fundamental. Se perdoe. Libere perdão para a tua vida. Não sei você que está aqui, mas de repente, alguém aqui com certeza já profetizou para alguém, já orou pela vida de alguém, já colocou a mão em alguém. Então, coloque a mão em você mesmo e diga para você mesmo: olha, eu te perdoo. Isso é muito importante, tá? O autoconhecimento ele é fundamental, honestidade consigo mesmo é fundamental. Vai te ajudar a dar os próximos passos, ok? E a busca por humildade. Você precisa buscar por humildade. Sem humildade, nós não somos nada. A humildade, uma vez eu ouvi um professor falar que a palavra humildade, ela também é oriunda do latim e a expressão que a gente chama é humus, que vem de terra. Então, humildade não é você falar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A humildade, ela está em você reconhecer a tua essência. Qual é a tua essência? Terra, hã? Pó. Para que se orgulhar, digo
sentido pejorativo da palavra, para que se orgulhar? Se tu sabe a tua essência, cara. Então você precisa buscar por humildade. Quanto mais humilde você for, e aí o texto entra aqui como uma luva, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, no momento certo ela vos exaltará. Então, nós é que precisamos nos colocar nessa condição, buscar por humildade, entende? Quanto mais você busca por humildade, mais Deus ele te leva e te faz estar em acessos que de repente a tua capacidade não faz. Você sabia que muitas oportunidades vão surgir para você por causa da tua humildade e não por causa da tua capacidade? Ter capacidade é importantíssimo. Ela fala também do autorreconhecimento. Você, para encarar alguma coisa, você precisa se conhecer. Será que você dá conta dessa situação? Ah, você quer fazer alguma coisa. Autoconhecimento, honestidade. Dá? Está dentro da sua realidade? Você está apto para isso? Então vamos buscar humildade. Porque tu está querendo meter os pés pela mão achando que pode. E na realidade não pode. Então você não pode, para tratar alguém que está travado espiritualmente, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é o seguinte: ela precisa entender a realidade dela, ela precisa entender o tempo dela, porque a gente vê aí pessoas no afã de ser famoso, de ser pregador, de ser cantor, e não para se analisar, para se autoconhecer. Aí lá fora houve o que entristece, houve o que decepciona e trava, para, não avança, não rompe. Por quê? Porque achou que poderia. Cadê o autoconhecimento? Cadê a humildade para chegar e dizer para alguém assim: o que é que você me aconselha? Cadê a humildade para chegar para alguém e dizer assim: eu cantei bem? O que eu preciso melhorar? Cadê a humildade para perguntar para alguém: o que você achou da minha ministração? Onde eu posso melhorar? Só que tem algumas pessoas que elas acham que elas estão tão bem que elas não precisam de mais ninguém. Então, aí fica difícil de tratar. São pessoas que elas têm até conhecimento, têm até capacidade, mas por não ter humildade, estão travadas. Não rompe, não avança, ok? Porque existe uma chave chamada humildade. Ok, pessoal? Vamos lá. Consultar a palavra de Deus, meditar nela e aplicar seus princípios à vida cotidiana são passos essenciais. E eu coloquei isso aqui em destaque porque vocês, com certeza, sabem muito bem que não adianta a gente ser ouvinte e não ser praticante. É aplicar seus princípios na nossa vida são passos essenciais. Precisamos consultar a palavra de Deus, meditar, mas principalmente aqui, ó, aplicar. Ok? Que aí você vai ver que são passos essenciais para restaurar a conexão espiritual. Além disso, um tempo de introspecção para identificar as áreas específicas de bloqueio, como traumas não resolvidos ou vícios. Isso aí pode ser crucial. Certo, gente? Então vamos lá. Vamos dar continuidade com uma nota interessante aqui nesse destaque. Vamos lá. Veja bem, ainda estamos aqui no assunto de como tratar. E aí eu coloquei aqui uma nota. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25. E temos aqui, ó, aplicar seus princípios à vida cotidiana são passos essenciais. Beleza? Ok. Os versículos que seguem são esses. Sejam praticantes, ou seja, aplica. Sejam praticantes, ou seja, aplica. Praticante da palavra e não apenas ouvinte. Enganando-se a si mesmo, ou seja, sejam honestos, certo? Sejam honestos consigo mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita,
que traz a liberdade e persevera na prática. Prática. Não adianta nada saber muito e não praticar nada. Se persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz o quê? Naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. Tá aí para você como tratar. Não seja apenas ouvinte, seja praticante. Aplica os seus princípios bíblicos da sua vida, e aí você vai ver que você vai ser um sucesso. Certo, pessoal? Vamos lá. Outro passo importante, como destravar. Como destravar? Eu acredito que você está ansioso para saber isso, né? De como destravar. Vamos lá. Eu serei mais rápido agora aqui nesse final. Como destravar? O desbloqueio, quem quer destravar, ok, desbloqueio espiritual requer perseverança. Ah, pastor, pensei que era mais fácil. Não, tem que ter perseverança. Ah, pastor, pensei que seria diferente. Tem que ter perseverança. Perseverar. Olha as disciplinas práticas como o jejum, meditação profunda nas escrituras e a constante oração ajudam a romper barreiras espirituais. Você pensou que eu ia falar o quê? Você quer destravar? A receita é a mesma. Jejum, palavra e oração. Jejum, palavra e oração. Oração, jejum e palavra. Palavra, jejum e oração. Você quer romper barreiras espirituais? Segue aqui a receita. Agora, por que é que a gente não consegue ser disciplinado? Por que é que a gente evita isso aqui? Esse é o motivo de muita gente estar bloqueada espiritualmente. Muita gente está travada espiritualmente. Porque precisa perseverar no jejum, na oração, na palavra. No jejum, na oração, na palavra. Fora isso, fica difícil você destravar. Ok? Outra coisa, a busca por apoio espiritual, como orientação de um mentor ou líder religioso, também pode ser importante. O mais profundo destravamento vem de onde? Da entrega total a Deus. Você quer destravar de forma profunda? Entregue-se totalmente a Deus, ok? A entrega total a Deus, da disposição de confiar em sua vontade e do desejo de ser moldado por Ele, independentemente das dificuldades. Faça isso. Entregue-se totalmente a Deus, confie no Senhor, na sua vontade, deseja ser moldado por Ele, independentemente das dificuldades. Confia, confia. Vai, porque Deus ele é contigo, ok? Eu separei aqui uma nota para gente. Vamos lá. Como destravar? Olha aqui. Desejo de ser moldado por Ele. Salmo 42, verso 1 e 2. Olha o que esse texto diz para gente. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olha o desejo ardente de se encontrar com Deus. Olha o desejo expresso através da poesia. Olha a vontade, como ele anseia por Deus, como a corça anseia por águas. Gente, você quer destravar? Quer destravar? Anseie desesperadamente por Deus. Queira Deus mais do que tudo. Entregue-se totalmente a Ele. E você vai perceber que em inúmeras áreas da sua vida você vai destravar. Você vai destravar, certo? Então vamos lá. Em suma, para a questão aqui do destravar, do desbloqueio, eu quero que você guarde esses 4 pontos aqui. Primeiro, perdão e cura emocional. Você quer destravar? Então perdoe a si mesmo e aos outros.
A cura emocional é fundamental para o crescimento espiritual. Repita isso baixinho aí, para ninguém achar que você está lelé da cuca. Repete baixinho, diga isso. A cura emocional é fundamental para o crescimento espiritual. A cura emocional é fundamental para o crescimento espiritual. Então você vai ficar ressentido, você vai ficar magoado, você vai ficar travando o perdão. Sinto muito te informar. Você não cresce, você fica estagnado espiritualmente. Então esse primeiro ponto aqui, ele vem encabeçando aqui o nosso resumo, porque ele é importantíssimo. Segundo ponto que eu quero que você guarde é práticas espirituais consistentes. Não adianta orar hoje e amanhã esquecer. Não adianta você ler hoje e amanhã deixar para lá, guardar a Bíblia na gaveta. Mantenha uma rotina de práticas espirituais. Guarda isso para você. Valorize isso aqui que a gente está conversando aqui. Então, guarda isso, mantenha uma rotina de práticas espirituais como orações, meditações e participação em comunidade de fé. Ou seja, se você vai à igreja, se você está dentro faz parte de uma comunidade de fé, esteja participando, tá? Não falte, avance, vá em frente. Terceiro ponto, muito importante, serviço aos outros, beleza? O Simon Sinek, ele diz o seguinte, o líder se serve por último. Então a gente precisa ter esse pensamento, servir os outros, ajudar e servir ao próximo pode ajudar a redirecionar seu foco e promover o crescimento espiritual. Você sabia que enquanto você serve, você pode estar promovendo o seu próprio crescimento? Então guarda esse terceiro ponto para você aí, ó. Quando você serve, você promove o seu próprio crescimento. Beleza? Um outro ponto importantíssimo também, é o quarto, mas não menos importante, é a busca de sabedoria. Continue buscando sabedoria e entendimento através de quê? Leituras, conselhos de líderes espirituais e reflexão pessoal, certo? Continue buscando isso. Faça isso, tá bom? Perdão, práticas espirituais, serviço e busca de sabedoria. E eu finalizo aqui essa aula introdutória com uma frase de Max Lucado. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas ele disse que a chegada valeria a pena. Então vale a pena se destravar, vale a pena tratar hoje, avançar, porque vai valer a pena. Que Deus abençoe vocês e o meu muito obrigado. Até a próxima, pessoal.